Olá, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe você que em algum momento estará assistindo, ouvindo. Nós queremos trazer então um louvor, né? Isso. Uma palavra ao seu coração e que o Espírito de Deus venha abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão aí na escuta nesse momento, aqueles que vão estar escutando, né? Aquelas pessoas também que durante a semana aí fizeram algumas perguntas sobre as questões do reino de Deus. Então hoje estamos aqui para fazer esta live aí e ela vai se multiplicar, né, na vida das pessoas e abençoando. Então, irmãos, o tema de hoje é um tema bem profundo. Por ser um tema profundo, então eu dividi ele em três etapas. E hoje aqui nesse domingo eu quero trazer a primeira etapa dele. Domingo que vem eu vou trazer a segunda parte. E aí na sequência a terceira parte para fazer a conclusão desse tema. As pessoas se questionam por que pessoas boas
Pessoas boas sofrem coisas ruins no mundo, né? Esse foi os questionamentos que, conversando com as pessoas durante, né, nosso dia a dia, as pessoas perguntam para nós: por que pessoas boas, se Deus é bom, por que as pessoas boas sofrem? Por que as pessoas boas passam trabalho e tantas outras coisas? Então, para falar desse tema, eu estou aqui para trazer para você alguma abordagem bíblica, não abordagem humana, não o que eu acho, não o que eu penso, porque o que eu penso e o que eu acho não é o que interessa, né? O que interessa é que o Senhor, Ele tem a nos ensinar. Então eu deixo para você. O texto que eu quero ler aqui com você, também para dar início, é para trazer algum pensamento. Qual é o seu tamanho? Qual é o nosso tamanho? Qual é o meu e o seu tamanho para Deus? Se fosse comparar e mensurar o nosso tamanho em relação a Deus, qual seria o nosso tamanho? Se eu vou lá para o profeta Isaías, no capítulo 40, e no versículo 22, olha que interessante o que diz nesse texto do profeta Isaías 40, e o versículo 22 diz assim: Deus, Ele se senta acima do círculo da terra. Deus se senta acima do círculo da terra. Deus se senta acima do globo terrestre. Aí diz o texto: para Ele, as pessoas, para Deus, para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos ou formigas, em outra tradução. Perceba que, se fosse mensurar, é imensurável, tá, gente? Não, é imensurável o tamanho de Deus comparado com a gente. Mas se fosse colocar uma proporção, ok? Para a gente ter um pouquinho de ideia, o texto aqui mostra que Deus está sentado sobre o globo terrestre, e se Deus fosse Deus olhando para a terra, para as pessoas lá embaixo, é como se Ele estivesse olhando formigas. Sabe quando você está andando na rua e você pisa numa formiga? Aí você pisa numa formiga, você sente aquele remorso e chora por ela. Lógico que não acontece isso com você. E nem comigo acontece isso. Por quê? Porque a formiga para nós ela não tem relevância, ela não é importante, eu não amo ela. Entende? Então, agora imagina Deus, o texto aqui colocando eu e você como um gafanhoto ou como uma formiga. Ou seja, nós somos tão pequenos, mas tão pequenos, e mesmo assim é muito interessante que nesse nosso tamanho, esse nossa pequenez, vamos dizer assim, Deus ele ainda se importa com a gente. Você sendo um gafanhoto ou uma formiga, né, entre aspas aqui, Deus ele assentado sobre o globo terrestre e eu sendo tão pequeno, mesmo assim, ele ainda se importa com a gente. Ele ainda diz que nos ama. Então a gente começa a ver o nosso tamanho, se a gente for querer mensurar o nosso tamanho comparado com o que Deus é. Aí eu vou lá para Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, você pode ler depois com mais detalhes. O texto vai falando que é manifesto a vida das pessoas, da humanidade, a glória de Deus é manifesta através da sua criação, através da natureza, através de muitos meios. Deus ele se manifestou à vida das pessoas, mostrando que Ele era Deus. Porém, foram deixando esse pensamento de Deus, o homem foi abandonando a glória de Deus, não foi honrando, não foi respeitando a Deus, foi deixando Deus de lado. E o texto diz, no versículo de número 21, diz assim: eles sabem quem Deus é. Que o ser humano tem consciência, sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos, né? Não são agradecidos a Deus, não honram a Deus. Aí diz o texto: pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Então a mente da sociedade, a mente das pessoas está coberta de escuridão. Abandonaram a Deus, não honraram a Deus, não foram agradecidos a Deus. Aí o que diz o texto no versículo 22? O versículo 22 diz que Deus, por essa razão, porque eles decidiram obscurecer a sua mente,
decidiram entrar na escuridão. Por causa disso, Deus, ele entrega o ser humano. Ele deixa o ser humano, ele deixa o ser humano, como diz o texto, para viver segundo o desejo do seu próprio coração obscurecido. O seu coração obscurecido, o seu coração vivendo em trevas, o seu coração vivendo em plena escuridão, longe, afastado de Deus, porque não quis Deus. Então Deus pega e diz assim, então viva. Viva conforme você quer. Viva conforme os teus desejos. Viva conforme as tuas vergonhas. Faz o que você quiser. Deus dá essa liberdade ao ser humano. Então tá, então viva. Você quer viver na escuridão? Viva na escuridão. Você quer viver, nas trevas? Viva nas trevas. Viva conforme o teu coração, ele vai te conduzindo nessa terra. Deus, ele deixa as pessoas viver como elas querem. Só que elas vão vivendo como elas querem, vão colhendo o fruto daquilo que elas viveram. Embora moralmente na sociedade muitas possam ser vistas como pessoas boas, mas a Bíblia diz que todos, não há um sobre a terra, todo mundo pecou e todo mundo carece da presença de Deus. Não há pessoa nessa terra, não existe ser humano nessa terra, nos quatro cantos dessa terra não existe pessoa que não precise da presença de Deus. Não existe pessoa que não careça da presença de Deus. Todo mundo pecou. Não é o bandido que pecou, mas a pessoa que na visão humana é honesta, ela também é uma pecadora e também precisa da presença de Deus. Todo mundo precisa. Todas as pessoas precisam da presença de Deus. Então todo mundo pecou e todo mundo está livre para viver conforme deseja o seu coração, porque Deus entregou para viver conforme desejam. Mesmo assim, mesmo as pessoas vivendo longe de Deus, mesmo as pessoas abandonando Deus, mesmo as pessoas transformando a glória de Deus em glória humana, deixando Deus de lado, vivendo no seu coração obscurecido, mesmo as pessoas vivendo em trevas. Mesmo assim eu vou para a Bíblia e eu vejo que Deus mesmo assim ele decide seguir amando as pessoas. Você parou para pensar nisso? Se para você que é ser humano vê a maldade nos quatro cantos e você fica louco para acabar com o mundo, Deus decide amar o mundo ainda. Eu e você decidimos acabar com o mundo se a gente pudesse, mas Deus decide ainda. Deus sentado no seu globo terrestre, em cima do globo terrestre, olhando para nós como formigas, ele decide ainda amar a gente. E aí eu vou lá para a Bíblia, no Evangelho de João, um texto talvez alguns de vocês conheçam, no versículo 16, diz o texto, Deus ainda decide amar. Aí diz o texto, porque Deus, mais uma vez, amou o mundo tanto, amou tanto o mundo que ele dá ao seu Filho, ele dá Jesus, ele envia Jesus para que as pessoas pudessem ver o seu amor, pudessem ver que ele ainda se importa com elas, as suas formigas, como nós lemos lá no início, ele se importa com essas pessoas que não são nada, com essas pessoas que são pequenas, mas para Deus elas não são pequenas em si, elas são importantes, porque ele se importa com elas, e ele manda Jesus para vir sofrer igual a elas, padecer igual a elas, morrer por elas, pegar o pecado delas, sofrer, intensamente, suar sangue, ser pregado numa cruz para mostrar que ele ama essas pessoas que não são nada. Essas pessoas que não são nada, no sentido da comparação de que Deus é e quem nós somos. Mas para Deus, mesmo assim, a gente segue sendo essa pessoa importante. Para Deus, ele decide amar ainda essas pessoas e ele envia Jesus. Aí nós vamos para o versículo 19 do Evangelho de João. Versículo 19 diz assim, que a luz ela veio ao mundo. Quem é a luz que Deus mandou? Jesus, porque ele decidiu amar, Ele decidiu amar o mundo. Ele envia a sua luz, que é Jesus. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, mas as obras do ser humano seguem sendo más, seguem sendo obscuras, e as pessoas decidem
ainda rejeitar esta luz. Deus, ele decide seguir amando a humanidade. Ele decide seguir amando as pessoas. Ele decide não colocar as mãos no ele como Deus, né? Como todo-poderoso, como altíssimo, criador dos céus e da terra. Se ele quisesse, ele poderia muito bem obrigar as pessoas a amá-lo. Ele poderia muito bem obrigar as pessoas a amarem ele. É ou não é? Ele poderia obrigar as pessoas. Ele poderia fazer o que ele quisesse para as pessoas amá-lo. Obrigar elas de um jeito ou de outro. Mas Deus não fez isso. Deus deixou as pessoas no seu livre-arbítrio. As pessoas, embora negando a sua luz, embora rejeitando a obra de Jesus, embora rejeitando a missão que Jesus veio fazer, né, para levar elas até Deus, as pessoas ainda seguem vivendo na sua vida obscura, né? Ainda seguem vivendo na escuridão, porque elas amaram mais as trevas, como o texto que eu li, do que a luz. Bom, mas mesmo assim, mesmo as pessoas fazendo isso, amando mais as trevas do que a luz, a obra de Jesus, ela não ficou por si só. A obra de Jesus, ela não ficou inoperante, ela não ficou sem ter eficácia, sem ter poder. Ela não ficou. Por quê? Eu vou lá para Gálatas capítulo 5, fala ali um pouco da guerra da carne contra o espírito no versículo 16 e no versículo 17. O 16 diz assim: por isso digo, deixem que o espírito guie sua vida, ou guie a vida de vocês. O espírito, deixa que o espírito de Deus guie a vida de vocês. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana, porque existe a guerra da carne contra o espírito. E essa guerra, ela é uma guerra complicada, porque no versículo seguinte, no versículo 17, diz que a nossa natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza quer, diz o texto. Os dois são inimigos, diz o texto. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha a guerra, né? Olha a guerra. Mas a obra de Jesus não ficou inoperante. Que se alguém quiser amar a Deus, olha bem, sair da escuridão e amar a Deus. Se alguém quiser servir a Deus, se alguém quiser honrar a Deus, se alguém quiser agradecer a Deus, se alguém quiser seguir a Deus, por meio de Cristo Jesus, poderá receber esse Espírito de Deus e ser guiado por esse Espírito. E se for guiado por esse Espírito, o versículo 16 que nós lemos anteriormente, diz que não serão satisfeitos os anseios da natureza humana. Nós vamos conseguir vencer a obra do pecado na nossa vida e honrar a Deus. Ou seja, nós vamos sair das trevas e vamos viver na luz. Nós lemos lá em João que os homens odiaram a luz e começaram a viver nas trevas. Jesus veio como luz e eles negaram a luz para viver nas trevas. Mas se nós quisermos, nós podemos sair das trevas e viver na luz. Não é uma obrigação de Deus a vida das pessoas. É uma condição que Deus coloca de se eu quiser amá-lo ou não amá-lo. Então nós vamos ver que Deus, ele sente. Olha bem, você pisa numa formiga, você não sente dor nenhuma. Porque ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena que você não sente nada por ela. Agora o ser humano, quando ele é destruído, quando ele é ferido, quando ele sofre, e ainda quando ele é pecador, quando ele não ama Deus, quando ele abandona Deus, quando ele rejeita Deus, quando ele não está com Deus, mesmo assim Deus sente a dor deste pecador. Lá em Ezequiel 33, no versículo 11, diz o texto: vocês podem ter absoluta certeza, né, numa tradução mais clara, de que não fico contente quando o pecador morre com a culpa de seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar seu mau caminho e viver. Aí depois ele fala, né, citando a Israel, ele diz: arrependa-te, abandone os seus maus caminhos. Aí Deus diz assim: para que morrer sem razão? Para que morrer sem razão?
né? Para que morrer sem a vida que Deus tem para dar? Que ele está querendo dizer, arrependam-se. Então Deus não, ele se importa, né? Deus, ele se importa. O Deus da vida, numa outra tradução, lhes garanto que não tenho prazer em ver um pecador morrer. Deus não tem prazer, gente, né? Deus, ele diz, o que eu gostaria era de ver deixar de pecar e viver, porque Deus tem uma vida para dar para cada uma das pessoas. Deus não se interessa na morte das pessoas. Deus não se interessa no sofrimento, nem mesmo de quem, segundo aos olhos de muitas pessoas, merecia sofrer. Porque para nós, para o ser humano, muitas vezes a gente coloca o sofrimento na vida de alguém como merecido, como devedor, como pagamento de uma dívida. Mas para Deus não. Deus, ele não se interessa em ver alguém sofrer, ainda que seja um pecador daqueles. Deus não se interessa. Deus, ele não se alegra por ver um pecador sofrer, por perecer. Então ele começa, aí eu vejo também lá em Zacarias, também vejo Isaías, Zacarias 1:3, né, em que Deus começa a fazer alguns convites para o povo, para as pessoas, e ele diz, portanto agora eu digo a vocês, voltem-se para mim. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz, voltem-se para mim e eu vou voltar para vocês. Né? Olha a preocupação de Deus. É que nem você, pensa você que andando na rua, você olha para uma formiguinha e você diz, vem aqui formiguinha, eu quero ser amigo de vocês. Porque a formiguinha é insignificante, não é nada, né? Comparado ao nosso tamanho, né? Comparado a ela. Imagina você comparado a Deus, mas Deus ainda se importa com você. Isaías 55:7. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor, diz o texto, arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. O que Deus tem para as vidas das pessoas? Mesmo que elas rejeitando Ele, mesmo que... Olha, os cachorrinhos, gente. Só um pouquinho. Normal. Olha, tem cachorro em casa aí. Né? Mesmo Deus odiando, Deus não, mesmo as pessoas odiando a Deus, mesmo as pessoas, né, rejeitando Deus, mesmo as pessoas não querendo Deus, ele quer perdoar elas. Mesmo assim, Deus ele ama elas. Deus ele quer perdoar, quer mostrar sua misericórdia, quer mostrar quer mostrar a graça para a vida delas. Espero que você entenda isso, né? Que as pessoas, o que elas estão vivendo no mundo hoje, a consequência da queda que elas estão vivendo hoje, Deus não se interessa com isso, Deus não se alegra com isso. Pelo contrário, Deus, Ele quer mostrar o perdão e a misericórdia à vida dessas pessoas. E para eu encerrar aqui esse primeiro dia, tá? Que é o primeiro dia desse tema que é tão complexo, para você entender, grava isso que eu vou lhe dizer. Grava isso. Grava mesmo. Deus ama tanto você, mas Ele ama tanto você, que Ele não interfere na sua decisão de não amá-lo. Conseguiu entender? Deus ama tanto você, mas tanto você, que Ele deixa você e Ele não interfere em você se você decidir não amá-lo. Como dizem, né? Que nem uma pessoa, um homem obrigar a mulher a amar a ele. Que nem eu quiser, por exemplo, né? Se fosse o caso, eu queria obrigar a minha esposa a me amar. Vou maltratar ela, vou obrigar ela. Isso é opressão, isso não é amor. Então Deus te ama tanto, mas te ama tanto a ponto de dizer para você, se você não quiser me amar, viva a tua vida. Não precisa me amar então. Deus te dá liberdade para você amar a Ele ou não. Olha o amor de Deus aí. Ele não está aqui para subjugar você, para pressionar você, mas Ele te ama tanto a ponto de deixar você e respeitar a tua posição de não amá-lo. Grave uma coisa aqui. Deus não vai impedir as tuas ações. Ele vai falar com você. Ele vai alertar você. Lembra de Caim e Abel? O que a Bíblia diz? Que quando Caim ficou bravo, lá em Gênesis capítulo 4, Caim ficou bravo, a Bíblia diz em uma versão que ele ficou transtornado. Deus chega para ele
e diz para ele assim, eu anotei aqui: por que estás tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Aí versículo 7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, Deus falando para Caim, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera. Caim, o pecado está na porta e o pecado está à tua espera. E deseja controlá-lo, ou seja, o pecado deseja te controlar, Caim. Mas é você quem deve dominá-lo. O que Caim estava pensando em fazer? Vou matar Abel. Eu te pergunto, Deus poderia evitar a morte de Abel porque Abel era um homem bom e justo? Poderia. Deus poderia se quisesse, mas Deus não fez. Deus poderia ter impedido Caim de fazer o que ele fez? Poderia. Mas Deus falou para ele: Caim, eu te amo tanto, Caim, que se tu fizer o que é certo, eu vou te aceitar. Mas eu não vou interferir na tua decisão de não me amar. Porque Deus sabia a intenção que ele queria fazer. Sabe quando acho que é Herodias chegou e pediu a cabeça de João Batista? João Batista não era aquele que estava preparando o caminho do Senhor? Estava. Jesus poderia ter evitado que João Batista fosse decapitado e a cabeça dele fosse entregue? Poderia. Mas Jesus decidiu se entristecer junto com os discípulos pela morte de João Batista e não evitou a morte dele. Não evitou. E Deus muitas vezes ele vai permitir, porque Deus ele ama tanto a vida das pessoas, tanto, a tal ponto de não interferir de quando elas escolherem cometer e fazer o que é errado. Elas podem escolher fazer o que é errado. Lógico que elas serão e vão responder pelo que fizeram. E elas, antes de fazer, pode ter certeza, há uma consciência na vida delas e Deus martela na cabeça de cada um a opção de escolha de fazer e de não fazer. Que até aqui você tem entendido o amor de Deus. Ele ama tanto que ele não subjuga ninguém. Ele dá direito de escolha a cada um, até mesmo para não amá-lo. Deus, como a Bíblia fala, o Espírito Santo é educado. Ele não arromba a porta de ninguém. Ele bate a porta do coração. Se a pessoa abrir, ele entra. Então ele está... Essa é a maneira que Deus age. Quero que você grave isso. Deus ele ama tanto a humanidade, a ponto dele aceitar até mesmo a parte dessa humanidade que não quer amá-lo. De aceitar a decisão dessas pessoas de não amá-lo, de não honrá-lo, de não glorificá-lo, de não servi-lo e até mesmo de fazerem o que é mal, de fazerem o que não agrada. Embora fazer o que não agrada faça Deus chorar, como Deus olhou para Jerusalém, Jesus olhou, a Bíblia diz que ele chorou quando ele viu a terra, olhou para todo aquele povo, ele via que ninguém tinha aceitado ele chorou por causa disso. Ele obrigou eles? Não, ele chorou. E assim ele chora pela vida das pessoas que não querem ele, porque ele as ama e entende que elas não querem amá-lo. Então que você tenha entendido esse primeiro momento, né? Que você tenha entendido até aqui, né? Essa primeira parte dessa mensagem. Você tem entendido que Deus ama tanto você a ponto de não oprimir você e obrigar você a nada. Ele ama tanto você até mesmo para deixar você escolher e não amá-lo. Até a ponto disso. Ele não subjuga ninguém, ele não obriga ninguém, ele não força ninguém. Até mesmo se você decidir fazer a maldade. Se você decidir fazer a maldade, você vai saber que aquilo que você faz é mal, porque Deus te avisa e Ele te mostra. Mas Ele não vai te impedir. O pecado quer te dominar, Caim, mas você pode dominar sobre ele, saiba disso. Abel morreu, e a Bíblia diz que o sangue dele ficou clamando. Feriu o coração de Deus? Feriu. Abel feriu o coração de Deus porque morreu. Caim feriu o coração de Deus porque fez o que não era para ter feito. Deus amava os dois. Amava Caim também. A ponto de deixar ele fazer o que ele achava que era certo. Que você tenha entendido isso. Deus ama você, mas Deus não vai lhe obrigar a nada.
Até mesmo se você quiser odiá-lo, ele vai deixar você odiar. Se você amar, você vai receber o amor dele, vai receber o Espírito Santo, vai receber a vida que ele tem para dar para você. Deus tem uma vida para dar para todo mundo. Lógico que ele não pode dar vida para todo mundo, ele vai dar para aqueles que quiserem ter esta vida. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que o Senhor lhe dê a sua graça. A graça de Deus é Deus decidindo nos abençoar ao invés de amaldiçoar. Isso quer dizer graça. A graça é isso. Entendeu? É Deus decidindo abençoar ao invés de amaldiçoar. Ao invés de dar a maldição que eu mereço, Deus decide dar a bênção que eu não mereço. Isso é graça. Tá? É isso que ele tem. Esse é o amor de Deus pela vida das pessoas. Ele envia Jesus esperando que essas pessoas entendam e vejam dessa forma, a ponto de quererem amá-lo. Que Deus lhe abençoe. Quero orar então com você. Se você quiser orar, se você quiser, convido. Próximo domingo, nós vamos estar na segunda parte dessa mensagem. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, e obrigado, porque o teu amor constrange a nossa vida. Nós não sendo nada, o Senhor nos faz assentar como reis em regiões celestiais em Cristo. Nós não merecendo nada, o Senhor nos deu o que é de mais valoroso, que é Cristo Jesus morrendo por nós. Nós não sendo nada, o Senhor decide em conceder Espírito Santo para fazer morada dentro do nosso coração. Nós não sendo nada, o Senhor decide habitar dentro de nós e frutificar nas nossas vidas. Nós não sendo nada, o Senhor diz que nós nos tornamos filhos e nos tornamos representantes do Senhor, embaixadores do Senhor nessa terra. Deus, esse amor que é imensurável, Deus, que faz de um nada ser tão importante para o Senhor. Às vezes um nada para as pessoas, um nada para a sociedade, mas tão importante para o Senhor. Pai, então muito obrigado. Que a tua bênção esteja com cada um de nós, com a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos para a sua glória. E amém e glórias a ti. Que Deus abençoe você. Que Deus lhe guarde. Se você quiser compartilhar com seus amigos, pode compartilhar. Vou postar também no YouTube. Compartilha lá. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.